Olá, eu sou o Padre Alexandre Pacioli e estou aqui no Convento das Irmãs de Belém para apresentar para você hoje esse programa Mulheres de Fé e trazer para você uma entrevistada do programa que vai ser a Irmã Graça Maria das Irmãs da Congregação das Irmãs de Belém. Congregação fundada aqui no Rio de Janeiro. Nossa, que maravilha! Eu estou nesse convento com o vento, com as cigarras. Estou aqui no convento e às vezes a gente escuta também inclusive o barulho dos caminhões, as buzinas, quando o povo toca para entrar, para conhecer o convento. Você está convidado a participar comigo nesse programa, mas antes de tudo eu queria também dar para você um abraço forte, sabia? Um abraço de parte de Jesus Cristo. Eu, Padre Alexandre Pacioli, apresento esse programa com muita alegria para você. Mas me acompanhe nesse programa, mande seu comentário lá para a página do Facebook, curta lá o Facebook Mulheres de Fé, coloque seu comentário no programa, o que você achou do programa, ou mande um e-mail para mulheresdefé@cançãonova.com. Me acompanha lá no Twitter do programa, @PGM Mulheres de Fé, ou no meu Twitter, @Padre Alexandre P. O programa é para você, o programa é para que você experimente essa graça de Deus. Vamos lá, deixa que Jesus agora possa tocar o teu coração. Ai, gente, tantas pessoas vivem a vida, a sua vida, brincando como crianças, não se cansam, né, de brincar como crianças, estão constantemente, né? Parece que nunca saíram do balanço das crianças, né? Nunca saíram desse balanço. E você que está aqui, como é que é a sua vida? Você se considera ainda que não saiu dessa infância, imaturidade às vezes que a gente vive, de querer que a vida seja uma constante brincadeira? Tem pessoas que estão brincando na sua vida, tem pessoas que estão constantemente querendo que tudo seja fácil. Gostam de escolher muito, querem ter muitos direitos, mas não gostam dos deveres. Olha aqui esta igreja. Eu estou aqui nesse lugar, essa plataforma bonita, um lugar alto no Rio de Janeiro, no bairro de Jacarepaguá, onde está essa igreja Nossa Senhora da Pena. Uma igreja que nos recorda a muitas renúncias, porque para construir isso aqui em cima de uma rocha, para subir até aqui, é uma peregrinação, viu, gente? E a pessoa que construiu isso aqui teve que optar por muitas renúncias. Também vem aqui comigo, olha cá. Em cima dessa plataforma também tem muitas antenas, vocês estão vendo aqui antenas de televisão, antenas de rádio, mas muitas casas. Também ali no fundo você vai vendo as casas, os apartamentos, os prédios, e eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas ali estão querendo sair dessa vida como uma brincadeira. Isto é, querendo optar na sua vida por Jesus Cristo, assumindo as renúncias que tem que fazer. Porque para seguir a Jesus, primeiramente nós temos que renunciar a quem? Jesus nos diz que nós precisamos renunciar a nós mesmos. Essas tendências que cada um de nós tem. Tendências fortes das paixões, as paixões que às vezes nos enganam. Paixões da sensualidade, paixões da soberba, que vão nos enganando e a gente tem que fazer uma renúncia, gente. Faz pouco tempo, eu atendi uma pessoa que ela não queria sair desse seu estado de constantes escolhas sem querer optar também pelas renúncias. Uma pessoa que foi mimada, talvez, não sei, pela sua educação que teve, mimada porque sempre foi acostumada a receber muito. Uma pessoa para ser mimada não precisa ter muito dinheiro não, gente. Ela pode ser mimada numa família simples, pode ser mimada numa família com condições financeiras.
Mas essa pessoa sempre foi recebendo tudo. E sempre quando pedia alguma coisa, dizia sim, sim, sim para isso, sim para aquilo. E quando chegou o tempo na vida dela dizer não a situações perigosas, ela não soube dizer. Porque chegaram para ela e ofereceram uma droga e ela disse sim também àquela droga. Ela não soube dizer não. E hoje, na tua vida, onde Jesus está pedindo para dizer não, eu quero renunciar a isso para seguir Jesus Cristo. O que tu precisas renunciar para seguir Jesus Cristo? Como a irmã Graça, que nós vamos ver daqui a pouco. Essa irmã que vivia no meio do mundo, essa irmã que estava acostumada, tinha recebido uma formação muito boa na sua família, mas estava lá no meio desse Rio de Janeiro, cheio de samba, cheio de praias. Lá no fundo você pode ver as praias, pode ver aqui as montanhas. Ela vivia aqui nesse rio, nesse mundão. Ela gostava muito do carnaval, era o seu ambiente, mas o que aconteceu? Jesus foi pedindo para ela uma vida consagrada e imediatamente, para responder esse chamado, ela tinha que renunciar, tinha que deixar essa sua vida de constantemente estar pegando sol aqui no Rio, tranquila, sem ninguém incomodar, para passar ao que ela hoje é, uma mulher de Deus que está acostumada a dizer sim a Deus e não às tentações. Mulheres de todas as cores são belas, mas sentem suas dores, mulher que sabe rezar. E agora, nesse momento importante do programa que você já conhece, é um momento que a gente espera sempre, é o momento do testemunho. E hoje, como eu disse para você na introdução do programa, nós temos uma graça de receber a irmã Graça. Tudo bem, irmã? Tudo bem, Padre. A irmã Graça é maravilhosa. Eu tive a graça de Deus de conviver com ela durante a preparação da Jornada Mundial da Juventude. Uma freira que me deu e me dá muito testemunho. E eu queria diretamente entrar na primeira pergunta, querida irmã. A senhora que trabalha, né, aqui no Rio de Janeiro, no gabinete do cardeal Orani Tempesta, e é uma pessoa tão envolvida na juventude, nos trabalhos pastorais do Rio de Janeiro. Queria que você contasse um pouquinho sobre você, como foi a sua criação familiar, pai, mãe, irmãos. A minha família é uma família muito religiosa, né? A minha mãe é um exemplo, um testemunho para todos nós, né? Realmente uma mulher de fé. Desde criança não tinha um final de semana, não tinha um domingo onde nós não participássemos da celebração da Santa Missa. Jesus sempre foi o centro da nossa família. Qual fosse a programação, nós tínhamos a celebração da Santa Missa como um ponto principal, domingo. Então nós participávamos da missa enquanto família, né? Minha mãe com a devoção à Nossa Senhora comum, né? Do mineiro, minha mãe de São João del Rei, o meu pai já aqui do Rio de Janeiro, lá do norte do Rio. Então, eles sempre nos cultivaram em nós essa devoção à Nossa Senhora. Não faltava um dia no mês de maio, um dia no mês de outubro, em que a gente não rezasse o terço diariamente. Minha mãe fazia questão, né? Uma família com 2 irmãos, né? Nós somos 3 ao todo. Né? Tenho um irmão, eu sou a caçula, né? Sou a caçula, tenho uma irmã mais velha, a Júlia, tenho um irmão do meio, João Batista. Né? E é uma família, nós somos, graças a Deus, uma família muito unida, né? Embora alguns morando distantes, né? Meu irmão, minha irmã morando um pouquinho mais distante, mas todos nós assim somos muito unidos, né? E na medida do possível sempre presente nas celebrações de Natal. Para nós sempre foi muito importante, uma celebração de família, então sempre até hoje procuramos nos reunir sempre por ocasião do Natal, estarmos juntos, né? Minha irmã morando longe, mas vindo para participar. Então minha família é uma família, um berço católico, uma família religiosa, né? E graças a Deus a minha mãe sempre cultivou isso,
né? Eu lembro quando eu era criança ainda, fazendo catequese, me preparando para a primeira Eucaristia, e a minha avó foi evangelizada, né, pela minha mãe. Ela ficava lá na igreja, numa praça que tinha em frente à nossa paróquia, a paróquia Nossa Senhora de Loreto, e ali com uma irmã dando a catequese para ela e ela se preparando para fazer a primeira comunhão também. Então isso é muito marcante, né? Até hoje eu tenho essa presença forte da minha mãe como essa mulher de fé que foi cultivando essa semente da fé em cada um de nós, no meu pai, na minha avó e em cada um de nós enquanto filhos. Irmã, você é natural do Rio de Janeiro, é carioca da gema, né? E é da cidade da festa, do samba. E no meio de tudo isso, né, nós estamos aqui no convento das Irmãs de Belém, no meio do Rio de Janeiro. Como é que foi a sua juventude? Minha juventude foi uma juventude onde eu tive a educação da fé, onde eu tive a educação moral, a educação ética. Então eu pude ter uma infância muito privilegiada, né? Eu brincava, tinha os meus amigos, nós saíamos, como todo carioca, né? Ou se pode dizer brasileiro, mas como todo carioca, gosta de futebol, gosta de samba. Então nós tínhamos aquele elo familiar, nós tínhamos uma amizade. Então minha juventude foi uma juventude, digamos assim, normal, né? Como de todo jovem, como de toda criança. Sempre brinquei muito, gostei muito de esporte e minha mãe procurava cultivar isso em cada um de nós, não só o esporte, mas também como na minha família tem também assim uma queda, né? Um dom assim para a música. Então desde criança minha mãe cultivou em cada um de nós, meu irmão com violão, minha irmã e eu com piano. Eu estudei por alguns anos na Escola Nacional de Música, da UFRJ. Então minha mãe sempre procurando dar a formação completa para cada um de nós. Que faculdade a senhora fazia e como que sentiu o chamado para a vida religiosa em meio também a essa dinâmica da faculdade? A minha mãe, ela é enfermeira, né? E o meu pai, ele é contador, formado em contabilidade. E eu acho que dos 3 filhos, eu fui a que me aproximei mais da profissão de um dos pais, né? Porque normalmente o pai, ele é uma coisa natural, ele vai idealizando o filho na sua profissão, seguindo a sua carreira, né? Eu puxei um pouquinho meu pai porque eu fiz a opção pela administração de empresas. Eu fiz a faculdade de administração de empresas, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios com o meu pai, né? Quando ele trabalhava no escritório de contabilidade, eu trabalhei um período com ele. Então, isso tudo foi muito bom e muito bom para ele também, né? Eu acredito que em ter a filha perto, numa profissão muito próxima. Então, eu trabalhando, mas, por outro lado, essa minha formação religiosa, participando na vida da igreja, né? Minha formação toda, fiz, depois da primeira Eucaristia, eu fiz a Cruzada Eucarística, né? Hoje chamado Movimento Eucarístico Jovem. Eu fiz o Encontro de Adolescentes com Cristo, o EAC, fiz o EJC, o Encontro de Jovens com Cristo. Ou seja, como poderia uma pessoa dizer, né? Assim, pouco conhecida, né? Poderia dizer, ela fez carreira na igreja, né? Porque eu sempre tive uma vida muito ativa na igreja, muito. Só que chega um momento, né, que a gente começa, puxa, eu gostaria de dar mais, eu gostaria de fazer um pouco mais. Isso mexeu muito comigo. Eu estava já no 2º ano de faculdade, no 4º período da faculdade, quando eu comecei a me deparar, puxa, eu aqui fora, no mundo, poderíamos dizer assim, eu me dedico às coisas da igreja, né, e estudo. Mas vai chegar um determinado momento que eu vou precisar dedicar mais à minha vida profissional. E aí, nas horas vagas, é que eu vou me dedicar às coisas de Deus. E eu senti que isso não era o suficiente para mim. Aí eu comecei a refletir, bom, mas no convento vai ser o contrário, né? Eu consagrando a minha vida a Deus, eu vou poder dedicar a minha vida às coisas da igreja e nas horas vagas, digamos assim, à minha profissão. Então isso foi assim uma reflexão que mexeu muito comigo. Eu comecei a me deparar com isso. Falei, não, eu vou seguir a vida religiosa, porque eu vou poder me dedicar às coisas de Deus, né? Aquilo começou a me incomodar, mas faltava aquele passo, sabe? Faltava aquele, então vamos adiante, então vamos adiante. Esse passo levou aproximadamente uns 2 meses. Até que um dia já, e aí eu ia para os ensaios de escola de samba, eu gostava muito de escola de samba, eu tinha um grupinho da paróquia que participava, eu ia junto, a gente ia para o ensaio, ótimo.
Até que na véspera do carnaval, né? Carnaval para mim era ou vendo o desfile na Marquês de Sapucaí ou então em casa pela televisão. Eu amava carnaval, eu adorava ver aqueles desfiles e tudo, eu acho bonito, né? Eu apreciava muito. Então, na semana do carnaval eu estava em casa sozinha de noite, bate a porta. Eu fui atender, era uma das irmãs, a irmã Lúcia, né? Naquela ocasião nós estávamos sem telefone em casa, então ela foi pessoalmente me convidar para fazer um retiro vocacional para moças que estavam fazendo discernimento vocacional. E quando? No carnaval. Aí eu falei que eu ia pensar e a dar resposta foi numa terça-feira à noite. Quando chegou na sexta, o retiro começava no sábado de carnaval à tarde, quando chegou na sexta-feira, eu vou. Aí eu liguei para o convento, olha como é que a nossa, a gente não tem muito noção das coisas, né? Eu liguei para o convento, aí a irmã falou, não, você não precisa trazer nada não, só a sua roupa de cama. Aí eu desliguei o telefone, eu virei para minha tia e falei, tia, quando ela falou que não precisa levar nada não, só roupa de cama, será que ela já vai botar o hábito em mim? Né? Aquela ideia que a gente fica, né? Enfim, eu falei, não, mas eu vou. E aí quando eu cheguei no convento, né, passou no sábado, fui a primeira a chegar ansiosíssima, né, e aí no domingo eu já me senti tocada, né, aí eu pedi a graça de Deus e tudo, e aí quando foi na segunda-feira eu perguntei, irmã, o que eu tenho que fazer para eu entrar para o convento? Né? Aí a irmã me falou, você escreve, pede, né, faz um requerimento, pede, né, que você mostre esse seu desejo e tudo. Aí eu escrevi, só que eu achei que eu ia entrar no dia seguinte, né? Que eu pedia hoje, eu não entrava. Aí não, aí a nossa madre, né? Que a gente tem essa graça de conviver com a nossa fundadora, então conversou comigo e disse que eu viesse, né, fosse discernindo, né, isso, e que então eu viesse todo final de semana para cá, para o convento, né? E aqui eu ia discernindo, participando da vida das irmãs, né? Das orações, da formação, para poder ir alimentando e realmente dando preparando, né, esse caminho. Irmã, como é que foi a aceitação da sua família quanto à decisão de ser inteira de Deus? Inicialmente eu não falei nada, né? Isso foi em fevereiro, quando teve o retiro de carnaval, mas os meus pais começaram a desconfiar, porque todo final de semana eu ia para o convento, passar o final de semana lá. Até que chegou em julho, quando a nossa madre voltou a conversar comigo, né? Me chamou para conversar, para ver se realmente era isso mesmo que eu queria. E aí então marcou a data da minha entrada. E marcou a data exatamente para o domingo, dia dos pais, dia 14 de agosto, dia de São Maximiliano Kolbe. E aí conversando com eles, eu falei que já estava marcado a entrada. Eu me lembro até hoje, meus pais estavam deitados assim no quarto, na cama, né? E aí meu pai falou, eu pensei que você fosse esperar terminar a faculdade, mas se é isso que você quer, eu vou ser feliz aonde você for feliz. Qual é o carisma desenvolvido pelas Irmãs de Belém? Você falou das Irmãs de Belém, da sua congregação, mas pode falar um pouquinho da sua fundadora, do carisma? É uma graça muito grande, né? Eu até fico um pouco emocionada, a gente conviver com a nossa fundadora. Né? Tem tantas congregações aí que já atravessaram séculos, que vivem só dos escritos do fundador, e a gente convive com a fundadora, é uma graça muito grande. E eu sou muito feliz por eu fazer parte desse grupo que convive com a fundadora. A nossa congregação, ela tem como carisma, né, prolongar o mistério da encarnação no meio estudantil laicizado. E como começou isso? A nossa madre, que carinhosamente, a palavra madre significa mãe, né, vem do espanhol, então carinhosamente nós chamamos de mãezinha. A nossa madre começou como religiosa dominicana um trabalho de pioneiro aqui no Rio de Janeiro, como professora de religião em 3 escolas do governo. No Rivadavia Correia, Paulo de Fontrem, Instituto de Educação. E após 1 ano e meio desse trabalho, escreveu um relatório para Dom Jaime, na época o cardeal da Arquidiocese do Rio, prestando contas do trabalho. E aí Dom Jaime chamou a mãezinha para uma conversa, né? A mãezinha foi até o Sumaré, e Dom Jaime disse para a mãezinha nessa conversa que via um novo carisma que surgia na igreja. E pediu à mãezinha então que fundasse uma congregação com esse carisma, prolongar o mistério da encarnação no meio estudantil laicizado. Né? E aí então a mãezinha, Dom Jaime escreveu, né, aos superiores para que a mãezinha pudesse ser dispensada da congregação e a mãezinha então pudesse fundar. Isso foi, a congregação começou como obra, né, em julho de 1958, e depois, em 59, em março, foi elevada à Congregação de Direito Diocesano. Então, é uma alegria muito grande,
E a partir desse carisma, né, as irmãs trabalhando nas escolas, eu tive o primeiro contato, meu contato maior com as irmãs na paróquia, né, na catequese. Eu, conhecendo a congregação, fiz a opção por vir para cá, né? Realmente é o mistério de Belém, você levar a infância e a juventude. E a mãezinha fala para a gente tem que trabalhar, né, ali, naquele pequenininho, porque vai crescendo, né? A criança e o jovem de hoje são os pais de família de amanhã, que a gente tem que formar, a gente tem que preparar, né? Então, toda a nossa vida ela é pautada exatamente em levar esse mistério da encarnação ao meio estudantil. A maioria das nossas irmãs são professoras, trabalham em escolas, né, concursadas do município. Eu não trabalho diretamente com a educação, mas eu trabalho com a catequese infantil e agora atualmente trabalhando com a iniciação cristã de jovens e adultos. Trabalhei recentemente com muita alegria na Jornada Mundial da Juventude e trabalho também com o setor juventude na paróquia Nossa Senhora de Loreto, que é a paróquia onde nós estamos situadas aqui na Arquidiocese do Rio. Nós queríamos escutar também, irmã, a sua mensagem que você quer deixar para cada pessoa que está vendo agora o programa Mulheres de Fé. Eu vou ler um trecho de uma mensagem riquíssima da nossa mãezinha, da nossa madre fundadora. O Pai nos chama a seu amor, o amor que move as estrelas, que deixa suas pegadas de beleza e ternura por onde passa. O amor que inspira os nobres anseios, dá força às grandes escaladas, ergue a mão dos fracos, opera o milagre das opções radicais e definitivas. Um astronauta declarou que perto da Lua, a Terra distante é um ponto que desaparece atrás do dedo polegar. E pensar que nesse ponto há tantas dores, guerras, competições. Tudo desaparece atrás de nosso polegar. Sim, mas somente na visão míope distante. Aquele que criou as galáxias enviou seu Filho unigênito a esse planetinha azul, átomo de pólen, e o Verbo se fez carne e armou sua tenda no meio de nós. Não estamos sós. O que é grande, o que é pequeno para o amor infinito. Jesus nos revelou o Pai, ensinou-nos a chamá-lo de Pai, fez-nos descobrir que a vocação essencial do ser humano é o amor. Quem me ama, guarda os meus mandamentos, e meu Pai e eu viremos a Ele e nele faremos morada. Diante dessa realidade, o firmamento se torna pequeno e as estrelas empalidecem. A luz do mundo está no meio de nós. Andemos, pois, como filhos da luz, e nossa visão das coisas será mais clara que a aurora. E aqui na terra, nosso lar é o amor. Madre Maria Helena Cavalcante. Muito obrigado, irmã, por você estar aqui, por ter dado o seu sim a esse programa Mulheres de Fé. Que Deus, nosso Senhor, lhe abençoe e abençoe a todas as irmãs dessa congregação maravilhosa das Irmãs de Belém. Um abraço. Obrigada, uma alegria muito grande poder estar aqui. Senhor Jesus, no final desse programa, colocando aqui nas tuas mãos cada pessoa que está acompanhando Mulheres de Fé, eu quero pedir a Ti, Senhor Jesus, a graça de que nós tenhamos a ousadia de escolher a Ti. E também mais ousadia, Senhor, para renunciar a todas as coisas que estão nos atrapalhando para respondermos a Tua chamada. A esse chamado que Tu fazes, Senhor, para que nós possamos ser Teus. A irmã Graça deu o seu sim, respondendo a Ti, saindo do mundo. Ela teve a ousadia, como diz essa carta aos Hebreus, de entrar no santuário. Pelo sangue de Jesus, e é pelo sangue de Jesus que nós temos a ousadia de deixar tantas coisas para trás. Tantas coisas que nos atrapalham de ver a Ti, de experimentar-Te, para que possamos ir ao Teu encontro, Senhor. Nos custa tantas vezes, eu sei, Senhor,
Mas que importante primeiramente escutar esses teus convites que constantemente tu fazes, Senhor Jesus, ao nosso coração, convites para sermos da tua pessoa, para servirmos a ti, aos nossos irmãos, em ti e contigo. E quantas pessoas hoje estão sendo chamadas à vida consagrada? Quantas pessoas hoje estão sendo chamadas ao sacerdócio? Quantas pessoas hoje estão sendo chamadas ao matrimônio e têm medo da palavra renúncia? Mas eu quero imaginar Moisés subindo nessa montanha, nesse Monte Horebe, e dizendo sim. Quantas renúncias ele teve que fazer? Te dou graças e te louvo por todos que querem responder agora, ser ousados, renunciar. Te peço a força pelos que têm medo de renunciar às coisas, ao mundo, à carne, para responder a Ti. Que pela intercessão da Virgem Maria, a bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre Ti, sobre a Tua família e permaneça para sempre. Amém. E eu não posso terminar esse programa sem fazer um convite para todas as pessoas que agora acompanham a Canção Nova. Seja um sócio evangelizador dessa obra maravilhosa de Deus. Ligue para 3186-2600, coloque 0, operadora 12 3186-2600 e seja um sócio evangelizador. Ajude a Canção Nova a chegar a todas as partes do mundo.